Olá, meu povo. Vamos aqui então para a segunda parte do nosso vídeo, da aula em que a gente fala, né, sobre como os afetos, como as emoções se tornaram, né, uma das explicações aí, ou as origens, né, a primeira fase do reconhecimento. Então, a gente viu até onde o Honneth se aproxima da teoria das relações objetais, e aí a gente vai para as duas grandes influências, né? Ou para aqueles autores que conseguiram pensar essa questão do equilíbrio entre o que ele chama de simbiose, né? Ou essa relação de indiferenciação do ser no outro, para a partir desse ser no outro surgir o ser si mesmo. Então, o primeiro autor é o Winnicott. Né? Tá aí o Donald Woods Winnicott, nascido em 1896, falecido em 1971. Né? Então ele é aí de uma geração antiga, né, de psicanalistas, relativamente antiga, uma certa forma aí de segunda geração, vamos dizer assim. Né? Ele era um pediatra, por essa falta dele brincando com as crianças, e para ele brincar era extremamente importante e central para a psicanálise. Né? Talvez a obra mais conhecida dele seja justamente em português, né, o Brincar e a Realidade, que dá uma ideia muito interessante de como brincar constrói a realidade. Né? Constrói a gente mesmo e constrói o mundo. Né? Então, para ele, inclusive, o modelo da análise, né, é um modelo lúdico. E às vezes as pessoas acham que isso é muito água com açúcar, né? Mas brincar não é uma tarefa simples, né? Para quem já teve alguma experiência, né, mais direta de atendimento com criança, ou né, de lidar com crianças falando sobre profundidades, elas são bem diretas, né? E tem ali forças destrutivas, agressividade, né, de forma bem intensa. Então, a ideia do brincar é importante, né? Como essa construção do mundo. Então, o Winnicott tem uma versão bastante diferente, né, dentro desse esquema que a gente estava falando, ah, monológico de Freud, né, e esse esquema intersubjetivo, né, o intrasubjetivo freudiano e o intersubjetivo da psicanálise das relações objetais. O Winnicott se destaca aí justamente nessa questão. No Brasil, a gente tem algumas pessoas, né, um bocado de gente estudando Winnicott, né? E uma das pessoas que, não só ele, né, mas pessoas que trabalham com ele, trabalhavam com ele, tem uma outra leitura de Winnicott hoje, que é o Gélico Loparic, né? Para quem conheceu a professora Carol, né, Caroline Vasconcelos, de filosofia, sabe que ela era psicóloga e ela fez mestrado e doutorado em filosofia com o Loparic. E o Loparic e a Elsa, a esposa dele, são estudiosos de Winnicott. Né? O Loparic começa com Heidegger e vai para o Winnicott. Acho que inclusive o Winnicott traz algumas questões bastante interessantes e mais complexas. Isso é curioso, né? Porque tal como a gente estava vendo as possibilidades teóricas que o Mead abre, o Loparic vem encontrando no Winnicott. Né? E o Honneth fala que para ele o Winnicott e Mead pensam quase a mesma coisa, né? Há muita semelhança. Obviamente vai ter gente que não vai concordar com isso. Mas a grande questão que eu quero chegar é que o Loparic fala que o Winnicott institui um novo paradigma na psicanálise, né? Como se ele invertesse a psicanálise epistemologicamente. Né? E aí eles defendem, né, a galera em torno do Loparic, o que concorda com essa tese dele, que há uma outra forma de se fazer psicanálise a partir de Winnicott. Né? Então, o Honneth não defende essa ideia do paradigma, etc., mas ele mostra essa diferença também entre os modelos, é, como uma outra possibilidade, né, de leitura da subjetividade humana. E a ideia é essa, né? O Winnicott é um pediatra que começa a estudar a psicanálise, a fazer a análise, né? Ele, por um tempo, foi analisando da Melanie Klein. Melanie Klein vai para a Inglaterra, ele é inglês, né? E ele começa também uma diferença, ele e o Bowlby, o famoso Bowlby da teoria do apego e tudo mais,
trabalham juntos na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, trabalham com crianças que precisaram sair das suas casas, que foram separadas de seus pais, ou porque foram para abrigos diferentes, ou porque perderam os pais, e eles ficam muito atentos a esse papel dessa relação, né? A ideia do apego, a ideia do acolhimento, a ideia desse cuidado, né, se torna muito central para a forma deles pensarem a psicanálise. E o Winnicott, então, fica, né, num contexto, depois eu vou falar mais dele, mas só para fazer uma introdução, a Inglaterra fica dividida, né, essas coisas de computador aqui. A Inglaterra fica, Freud vai para lá, né, e Freud chega depois de Melanie Klein. Então Melanie Klein vai primeiro para a Inglaterra, começa, ela convidada por um inglês, que é o Ernest Jones, se eu não me engano, que está diretamente vinculado à divulgação do pensamento freudiano na Inglaterra, a edição das obras completas de Freud, essas coisas. Escreve uma biografia importante de Freud. Então, há esse campo kleiniano que vai se constituindo na Inglaterra e o Freud vai para lá, né? Então gira em torno dessas personagens, mas o Freud não trabalhava com criança, né? O único caso de criança que Freud tem é o pequeno Hans, e em espanhol El Juanito, e em português seria Joãozinho, né? Mas a gente ficou com o pequeno Hans. E é que ele não analisa, né? Na verdade, é o pai do Hans que conta, fala sobre o Hans para o Freud vai construindo ali uma interpretação. E quem vai dar conta disso, né, numa vertente teoricamente mais ortodoxa, é a filha do Freud, a Anna Freud. Então, na Inglaterra, formam-se esses grupos na instituição psicanalítica, né? A galera fala que a instituição psicanalítica inglesa é a mais diversa, né? Porque na França era aquela história, cria-se uma instituição, depois o Lacan está nessa instituição, sai dela, cria uma, aí dentro há uma dissidência, ele sai da própria instituição, forma outra, e há muita luta nesse sentido. Na Inglaterra não, ficou a escola lá de psicanálise, e ela tem 3 grupos, né? Então tinha lá os anafreudianos, os kleinianos, né? E o que eles chamam de middle group, o grupo do meio, que não estava nem lá nem cá. E o Winnicott é um dos principais representantes desse grupo do meio, tá? Só para contextualizar ele aí um pouco nessa história, né? E o que é muito interessante na história do Winnicott é que, além de pediatra, né, que chega então na psicanálise e diz, mas os psicanalistas não entendem nada de criança, e aí ele tenta construir uma psicanálise baseada no trabalho com crianças, efetivamente, na observação e na análise de crianças. Ele tem esse cuidado social, né? Ele tem essa questão de ter trabalhado com essas crianças desamparadas a princípio, e depois ele se casa com uma assistente social e ele tem uma visão mais social que a gente vai conversar um pouco mais adiante. Isso é bem interessante, né? Apesar de psicanalistão, ele tem essa vertente bem interessante. Ele produziu muito, escreveu muito, então é uma obra bastante rica. E ele escreve de uma forma supostamente simples, mas há muito mais complexidade e profundidade do que aparenta essa escrita aparentemente simples, né? Então, falando um pouco do Winnicott, que influencia diretamente o Honneth, mas ele não descobre o Winnicott pelo próprio Winnicott, né? O primeiro contato dele vai ser via uma psicanalista estadunidense, feminista, que é a Jessica Benjamin. Nascida em 1946, está aí com seus 75 aninhos, né? E a Jessica Benjamin não é muito conhecida no Brasil. Ela tem um texto que fica conhecido entre os estudiosos da teoria crítica lá nos anos 70, em que ela faz uma crítica da concepção psicológica ou psicanalítica do Adorno e do Horkheimer, e se aproxima um pouco mais da visão do Habermas, né? E isso lá nos anos 70. E no final dos anos 80 ela lança o livro que é o livro que influencia o Honneth, que se chama Os Vínculos do Amor, Os Laços do Amor, estudo sobre dominação, estudo sobre feminismo e dominação, em que ela tenta entender psicanaliticamente a questão da submissão feminina à dominação, né, nos casos de submissão. E o primeiro capítulo, que é o que eu li efetivamente, porque é o que o Honneth trabalha,
ela faz essa aproximação. Ela é leitora de Foucault, ela é leitora das teorias críticas de uma forma geral, e ali ela aproxima, né, ou ela se posiciona a partir de Hegel e da teoria das relações objetais. Né? Ela vê essa aproximação entre Hegel e Winnicott e outros autores, né, e outras autoras, inclusive autoras da epistemologia feminista. Né? O livro dela é bem interessante para quem se interessar. A minha versão em corpo físico é em inglês, mas eu tenho um PDF em espanhol, né? Consegui, preciso fuçar aqui, mas acho que eu tenho. E é bem interessante para estudar questões do feminismo. Né? E ela faz então essa aproximação, né? E a partir dessa aproximação, o Honneth, enfim, descobre, né, essa relação e descobre o Winnicott e toma o Winnicott como uma das principais referências para a teoria do reconhecimento, inclusive porque ela fala disso, ela fala da luta por reconhecimento e menciona, né? Então é interessante a gente perceber que uma raiz forte das teorias do reconhecimento vem do feminismo, né, de uma psicanálise feminista, ou de uma feminista psicanalista, né? E não nos moldes tradicionais da psicanálise também. Eu estava preocupado, eu fiquei uns 2 dias sem internet em casa, aí tentando montar os slides, eu não tinha foto dela aqui para colocar, tinha tirado o slide, mas voltou a internet, botei a fotinha dela para vocês verem a carinha simpática da Jessica Benjamin, que nada tem a ver, até onde eu sei, com Walter Benjamin, por exemplo. Bom, então vamos lá. Vamos ao conteúdo, cheguei de fofoca. Qual é a grande questão aí que fica, né, entre essa ideia do que seria esse equilíbrio, ou a tentativa de equilíbrio, desequilíbrio, entre o que eles chamam de simbiose e independência, simbiose e autonomia? O Honneth faz uma aproximação interessante porque ele cita a galera da sociologia que tenta encontrar algumas bases biológicas e culturais para os fenômenos sociais e falam de uma intersubjetividade primária. Né? Isso é uma nota de rodapé lá do livro, mas é interessante porque ele aproxima essa noção de intersubjetividade primária, ou seja, que nós, de uma certa forma, já nascemos intersubjetivos. Né? Lembram-se, vocês devem se lembrar que eu falei do Galen, lá na primeira aula do Honneth, que fala do que, de certa forma, o Mead adere a essa tese, né? Então eles acham que o Mead trabalha com isso de uma forma mais completa. A espécie humana, a própria biologia humana, a forma de reprodução humana, vai fazer com que, para que a gente sobreviva, a gente precise de um cuidado prolongado. Né? A gente nasce bastante prematuro, né? Até o nosso cérebro crescer e poder construir todas as suas possibilidades, a gente passa por uma fase muito grande de cuidado. Né? E para quem, momento cultural, né? Agora eu ouço mais música infantil, o Palavra Cantada tem uma música que acho que chama Sem Paranoia, ou Cuida do Cuidado, alguma coisa assim. É bem interessante, e eles vão falando sobre os bichinhos, como os bichinhos vão se resolvendo rápido, né? Assim, em dias, o passarinho sai voando, o cavalinho demora um pouquinho mais, mas tal. E aí a última pergunta é o bicho homem. O bicho homem demora muito, né? Dá muito trabalho, é muito tempo, né? Nessa questão. O que nos torna naturalmente intersubjetivos, ou como vão dizer o Honneth e o Ioas, naturalmente históricos e sociais. Né? Então a nossa biologia favorece a nossa cultura, a nossa sociedade obviamente interage e nos transforma biologicamente. Tá? Então, como eu falei, se quiserem dar uma aprofundada nisso, dá uma olhada no Michael Tomasello. Né? E sim, essa intersubjetividade primária tem a ver com o que o Winnicott chama de dependência absoluta. Né? Eu estou ainda escolhendo o texto dele, e não sei se eu pego um texto em que ele descreve isso mais tecnicamente, ou se eu entro em algum que fale mais diretamente do reconhecimento, como que eu cito aqui. Mas a ideia é que nós nascemos num estado de dependência absoluta. E essa dependência absoluta, e isso é muito interessante no Winnicott desde o começo, não é só do bebê, é também da mãe, é também de quem cuida. Então há uma dependência, há um sistema de dependência absoluta, né, que vai, a partir de alguns meses, se tornar dependência relativa. Então a teoria do desenvolvimento emocional do Winnicott, de forma bem simplificada,
passaria por 3 grandes fases. A da dependência absoluta, a da dependência relativa e o que ele chama de rumo à independência. Ou seja, a gente nunca atinge a independência completa, porque a gente vive em sociedade, depende uns dos outros, mas a gente vai criando uma autonomia, a gente vai criando uma possibilidade de diferenciação. Então a gente começa totalmente diferenciado, né? A criança que não tem noção de eu, outro, nada disso, para um começo dessa separação, em que a dependência vai se tornando relativa para os dois lados de novo, nunca é um só, e depois a criança alcança o que ele chama de um rumo à independência, né? O caminho para a independência. Então, a ideia desse ser si mesmo em um outro, para chegar a ser um, encontra nesse modelo do desenvolvimento emocional, né, o winnicottiano, uma tradução do que Hegel estava falando, né, uma tradução empírica, porque aí realmente a gente pode dizer o mídia eu não conheço lá muito bem, parece que não atendia muita gente, era mais uma questão do natural, como o Honneth fala, do material, em termos de pensar os casos concretos. Mas o Winnicott trabalha com casos concretos, né? Ele está falando efetivamente de crianças, das fantasias dessas crianças, de como elas se constituem, como elas constroem o mundo. Então, essa é a ideia interessante, né, que o Winnicott traduz, que a Jessica Benjamin sacou, e que o Honneth absorve diretamente do Winnicott. Então, a ideia do ser si mesmo no outro, do ser si mesmo em um outro, está totalmente vinculada ao desenvolvimento biológico e psicológico da criança, que só sobrevive porque ela é ela mesma, desde o ser unicelular até se tornar um feto e alcançar uma possibilidade de maturidade para o nascimento. E como alguns autores falam, né, depois que nasce ainda tem alguns meses, que é como se fosse o término da gestação ainda, só que fora do corpo. Né? É disso que ele está falando. Né? É esse ser si mesmo em um outro. E é desta relação que tanto biologicamente quanto psicologicamente é indiferenciada da mãe que vai começar uma diferenciação sofrida, rica psicologicamente, rica simbolicamente, rica no imaginário, na fantasia, né? Para então a criança começar a entender que a mãe não é ela, a mãe começar a voltar a ser si mesma, sem ser ela e a criança o tempo todo, e isso abrir uma possibilidade, né, de ser de ser único, de criar uma identidade. Tá? Então, essa é uma ideia muito interessante de como Hegel foi traduzido para uma coisa supostamente cotidiana, mas que precisava de alguém que estivesse mais atento à experiência infantil para poder enunciar isso. E daí separa um trecho que está num texto justamente do Brincar e a Realidade, que se chama O Uso de um Objeto, e agora esqueci o resto do nome do texto, que é um texto complexo. O meu livro, Brincar e a Realidade, é cópia e molhou na mudança, tá horrível, e aí eu consulto uma versão em inglês aqui. E agora eu não estou com o título do capítulo todo, mas vale muito a pena ler. E eu fiz questão de colocar aqui porque tem gente que fala, como eu já contei para vocês em fofoca, tem gente que diz que o Winnicott não fala de reconhecimento, né? E o Honneth cita esse trecho, eu fiz questão de colocar o termo em inglês, né? Porque isso aqui eu traduzi direto do inglês para colocar porque o meu livro está molhado. Bom, então o que diz o Winnicott aqui, e eu peguei esse trecho porque tem a ver com o que a gente estava falando. Essa coisa que existe entre se relacionar e usar é o posicionamento que o sujeito faz do objeto fora da área de seu controle onipotente. Então vamos parar aqui. O uso de um objeto para o Winnicott é diferente do que a gente está acostumado a falar. Né? Quando a gente fala que alguém usou a outra pessoa, a gente acha isso ruim. Para ele, não. Para ele, esse uso é muito interessante. Isso demonstra um grande avanço psíquico da criança que é capaz de perceber-se diferente do outro, de amar esse outro, de ter também cuidado para com esse outro, para que esse outro seja alguém importante na vida dela. Então, usar é diferente do simplesmente se relacionar. Então, essa coisa que existe entre se relacionar simplesmente e usar
né? Quer dizer, poder se apropriar da subjetividade do outro e da própria, é o posicionamento que o sujeito faz do objeto fora da área de seu controle onipotente. Então, ainda quando muito bebezinho, em meses, o Winnicott fala dessa ideia do controle onipotente. Por que onipotência? Não é porque o bebê tem esse poder todo, mas é porque a mãe cuida tão bem dele que se ele alucina o peito, se ele alucina o cuidado de calor, né, porque está com frio, se ele alucina alguma coisa nesse sentido, então essas alucinações iniciais, né, seriam as primeiras experiências. Quer dizer, ele vive aquelas experiências em que ele é capaz de alguma forma de produzir traços dela que ainda não estão no eu, porque não tem um eu, e é isso que para ele vai formar o inconsciente mais adiante, né? Mas essa experiência muito corporal, muito tátil, né, de uma forma geral, fica nessa questão do suposto controle onipotente. Suposto porque a criança acha que o que ela quer aparece porque a mãe cuida, né? Então, quando a mãe não cuida, por isso que a gente vai ter algumas questões, né, vai dizer o Winnicott. Mas ela está ali suprindo o bebê daquilo, e aí ele está achando que está tudo sob o controle dele, até que em algum momento a mãe começa a falhar. E ele diz: isso é bom. A mãe suficientemente boa, que é o termo que ele usa, é a mãe que falha, porque aí, ao falhar, ela dá a oportunidade do bebê sair do campo da onipotência e construir a realidade via frustração, né? Então, o estar fora, né, o objeto fora da área do controle onipotente, começa a ser alguém, né? Então, essa ideia do ser si mesmo em um outro começa a se desfazer para começar o processo de ser um. Então, aí ele explica: isto é, a percepção do sujeito de que o objeto é um fenômeno externo. Então, aqui começa a surgir o eu e o fora. Lembram? A gente fez esse esqueminha, né, lá no MID, de que primeiro vinham as relações sociais para depois a gente ter. Então, primeiro o reconhecimento para depois vir o conhecimento, né, a autoconsciência e a relação sujeito-objeto. Em Winnicott, isso não é só no campo cognitivo, isso é também no campo afetivo, né? Então, o sujeito começa a perceber que o objeto é um fenômeno externo, que não é aquele mundo único dele. Começa a ter alguma divisão e começa a se formar um eu. Então, esse objeto externo não é só uma entidade projetiva, né? Não é só uma fantasia. E aí ele diz, de fato, o reconhecimento dele como uma entidade em seu próprio direito, né? Ou seja, desse fenômeno externo. Olha que interessante. O que o Winnicott descreve isso? Ele usa recognition, né? Então é de fato o reconhecimento do objeto como uma entidade em seu próprio direito. Então ela é uma pessoa com direito próprio, né? A mãe pode falhar, ela tem um espaço fora porque ela não é só aquilo que o bebê quer, ela é ela mesma. E o bebê começa a se tornar ele mesmo. Então, isto é o início da relação afetiva de reconhecimento, né? O Honneth vai falar que isso está entre 8 e 9 meses, né? Quando o bebê efetivamente consegue reconhecer pessoas e que também começa a criar os rudimentos da sua identidade. Tá? Então, essa ideia do reconhecimento do outro com direitos próprios é muito bacana porque ele usa essa imagem. A gente está entendendo que o direito vai derivar disso, e é isso que o Honneth vai desenvolver, que eu vou falar na terceira parte, né? Então é só quando a gente tem essa capacidade de começar essa cisão afetiva, né, emocional, que vai nos apresentar o mundo, as pessoas objetivas, então o mundo objetivo, né, que passa por essa ideia do que eu sou no outro para depois poder ser um. E esse processo é longo, é demorado, é sofrido para a criança, porque ele é frustrante, mas ao mesmo tempo é criativo, né? É o que o Winnicott está descrevendo e que para Honneth traduz tão bem Hegel. Espero que tenha dado para entender esse negócio aqui. Tá? E então, quando isso começa a acontecer, vai destacar o Honneth dois mecanismos psicológicos: a destruição e os fenômenos transicionais. Isso é interessante porque a galera fica falando assim: mas a psicanálise freudiana é interessante porque tem o negativo que não se deixa identificar totalmente com a sociedade, que é a pulsão de morte. Né? E criticam o Honneth porque não tem isso na teoria dele, criticam o Winnicott porque o Winnicott abre mão da pulsão de morte. Para ele é um absurdo teórico, não faz o menor sentido. Então vejam que psicanalista é ele. Né?
Mas para ele a destruição, sim, né? Existe uma questão de um impulso agressivo do muscular, efetivamente, né, do bebê, da criança, e que isso ganha direcionamento quando há frustração, né, de uma tentativa de destruição daquele que frustra. E os fenômenos transicionais, que são o conceito mais original do Winnicott, que normalmente as pessoas falam dos objetos transicionais, são aquelas coisas bonitinhas, os paninhos das crianças, né, aquele ursinho, mas não é disso que o Winnicott está falando. A gente vai falar um pouco mais. Claro que é disso, né? Isso faz parte. Mas é uma ideia muito profunda, filosoficamente, inclusive. Né? Um bocado de gente tem usado em filosofia essas ideias mais recentemente. Tá? Então, vamos direto ao assunto e a gente se aprofunda ou tira dúvidas na aula. Por que a destruição é interessante aqui para o Honneth? Primeiro porque essa ideia da criança leva a ataques. Né? A Melanie Klein tinha muito essa ideia da criança que morde o peito da mãe não é por acaso, a criança que acaba batendo, né, nos pais e coisas do tipo. Às vezes por acidente, às vezes não. Né? Talvez tenha alguma intencionalidade que passa pela fantasia dessas crianças. A gente fala, meu Deus, mas que viagem, a criancinha está fantasiando tudo isso. Não, não está fantasiando tudo isso. Ela vive isso de forma mais ou menos inconsciente ali, né? Muito corporal, muito muscular, e é impossível ela falar, porque nem linguagem ela tem. Como é que essas pessoas entendem que pode ser isso, ou inferem que pode ser isso? Com o atendimento de casos graves, né? Principalmente psicoses graves, em que as pessoas são capazes de verbalizar fantasias que são provavelmente recorrentes a períodos muito iniciais da vida. Né? Então, essa é a ideia. E aí o que acontece, então? É como se a criança atacasse efetivamente a mãe. Né? E o ataque infantil, né, para quem já viu criança chorando, uma criança com fome, é meio assim, eu vou morrer se não me alimentarem. Né? E o ataque é de aniquilação do objeto. Né? Então, ou pelo menos as fantasias que surgem são de aniquilação do objeto. Isso tem a ver com, o Honneth vai dizer, a luta de vida ou morte por reconhecimento, que Hegel descreve, né? Ele usa esse termo, é um termo forte, né? E na primeira parte do livro ele explica isso com mais detalhe. Então é a ideia de que, imagine seres primitivos, né, o Homo sapiens lá na antiguidade, um se depara com o outro e se eu quero realizar meu desejo, eu posso matar o outro para poder realizá-lo. Mas se eu mato o outro, eu não tenho nem a noção de eu e perco essa possibilidade de efetivação do desejo. Né? Mas essa questão de vida ou morte é inerente à forma como Hegel pensa essa dialética. Tá? E o Winnicott, de certa forma, está pensando isso. Não com os termos hegelianos, porque ele não estava nem aí para Hegel, ele diz que o referencial teórico dele é o Snoopy, é o Ursinho Puff, né, são coisas que falam da vida infantil, mas essa ideia desse conflito muito forte. E é um conflito de vida ou morte mesmo, né, para o bebê em relação à mãe. E aí o que acontece? A mãe que sobrevive, a mãe que cuida, né, e que o bebê acha que destruiu, ou tem a fantasia de que ele aniquilou a mãe, mas a mãe está ali, independente da agressividade do bebê, para mostrar, né, que ela sobrevive, que ela cuida, que ela ama, e que o amor sobrevive a esses ataques, a esse ódio, este bebê começa a superar a onipotência, porque ele acha que aquilo que ele tinha destruído nas fantasias dele, ou melhor, aquilo que ele achava que tinha destruído nas fantasias dele, está vivo. Né? E tudo isso é muito complexo, tá? Eu estou falando a teoria aqui, resumindo a teoria de forma bem simplificada, só para fazer sentido o que o Honneth está falando. Então, essa sobrevivência dessa mãe que foi morta várias vezes começa a mostrar que o que o bebê está fazendo está no mundo cá e que tem uma realidade lá. Né? Então, a realidade se constrói da possibilidade de superar a onipotência nascida da agressividade, da destrutividade. Né? Ou seja, é desta luta de vida ou morte por reconhecimento que vai se construir um mundo objetivo a partir do conflito subjetivo. Bonito esse troço, né? Então, o Honneth está tentando mostrar que essa filosofia abstrata de Hegel é descrita pelo cuidado que o Winnicott tem na abordagem do desenvolvimento emocional infantil. Né? E, por fim,
a ideia dos fenômenos transicionais. O que significa esse transicional? O Winnicott tira esse termo de Darwin, né? E é um fenômeno de passagem. Para Darwin, voltado para a questão evolutiva, mas em Winnicott é uma transição entre o mundo da fantasia e o mundo real, né? Mas entre o mundo da fantasia infantil e o mundo real, existe essa transição, ou uma área, cria-se um espaço psíquico que é onde acontecem os fenômenos transicionais. E o Winnicott diz, você não pode perguntar, tem coisas que você não pode perguntar para a criança se aquilo é fantasia ou é real, né? Isso acabaria com tudo, e na verdade não tem uma resposta, porque não é nem real nem fantasia, né? Mas é as duas coisas, é isso, esse paradoxo, né, que todos nós vivemos de alguma forma, que é o que ele chama de objeto transicional. E esse objeto transicional é o que vai possibilitar a transição para o mundo objetivo, né? Então, em geral, a gente entende o quê? O objeto transicional, quando a criança consegue ter esse objeto, que pode ser um objeto efetivamente, um paninho, uma boneca, etc., pode ser uma melodia, pode ser um gesto, pode ser qualquer coisa. Então nem sempre é identificável, né? Mas essa ideia é a de que aquele cuidado efetivo e presente o tempo todo da mãe, da própria mãe, que precisa ir viver a sua vida e vai deixando isso, criando esses espaços em que o bebê não está com ela ou não tem esse cuidado, vai fazendo com que a criança comece a encontrar em algum objeto do mundo o sentido afetivo e o sentido psicológico que tem a mãe, né? Então é como se fosse a primeira possibilidade de substituição e o primeiro símbolo da vida da criança, que é o que abre o espaço para que a linguagem possa acontecer, para que a gente consiga substituir coisas reais, objetos reais, por objetos simbólicos, por signos, né? Então essa capacidade de substituição inicia-se aqui, né? E depende muito do desenvolvimento afetivo. Então, o que o Winnicott vai mostrando é que esses fenômenos de transição, né, que criam esse espaço psíquico importante que não tinha sido descrito antes, né? Esse texto dele acho que é de 1951, 1952, né? Cria esse espaço de comunicação, efetivamente, entre o psíquico e o mundo real, que não está em nenhum dos dois lugares, né? E aí são possíveis os objetos objetivos, os objetos do mundo. Então, isso é muito legal, né? Então, aquele paninho é a mãe e não é a mãe. É uma coisa mais dialética, né? O é e não é. E em algum momento ele perde sentido, porque a criança já conseguiu elaborar isso de uma outra forma, ele fica esquecido, e essa é a ideia. Ele vai ser usado para depois ser descartado, né? Mas ele tem essa função. Agora, os fenômenos transicionais não acabam nunca, né? São eles que estão na base da cultura, da religiosidade, das artes, ou seja, é essa coisa que não é nem realidade nem pura fantasia, né? Mas que é as duas coisas ao mesmo tempo e que nos possibilita experiências tão ricas e afetivas durante a vida toda, tá? Então, isso é para dar uma ideia, ou seja, a destrutividade chega quando acolhida e quando em um ambiente favorável a tornar-se a construção da possibilidade da cultura, das artes, da religiosidade, de todas essas questões que nos dão um sentimento, inclusive, de amplitude, de algo maior do que nós, porque fica entre esse quando existe o eu e quando ainda não existia o eu, né? E tudo isso, né, com toda essa questão simbólica, cultural e por aí vai, que vai nos possibilitando esse contato com a cultura, com a linguagem e com o mundo real, né, efetivamente. E com toda essa magia dessa transição, tá? Então a destrutividade e a criatividade caminham juntas para o Winnicott e sempre dependem de como o ambiente lida com isso. Isso é muito importante. O ambiente é central para o Winnicott e há sempre uma questão de como as relações se constituem, como certas relações podem evocar outras relações ou inclusive transformar a forma como as pessoas
se relacionam consigo mesmos e com o outro. Essa é a grande função da psicanálise para ele, né? Bom, esse é o último slide. Eu passei dos 30 minutos, o outro foi um pouquinho mais curto, mas esse eu acho que é o mais importante para a gente entender o conteúdo mais psicológico dessa aula. Então, o que se estabelece aí? Uma relação básica de confiança, né, que pode ser amplificada. Então, essa ideia vem do Erik Erikson, né, que é um psicanalista alemão, se eu não me engano, que vai para os Estados Unidos e toma contato com a teoria do MID, fala sobre identidade e é também historiador, né? E ele usa muito essa teoria da confiança, né, da confiabilidade como esse elo inicial dessa relação e que se constitui a possibilidade, inclusive, de nós confiarmos nas instituições sociais, de a gente relaxar, de a gente poder, de alguma forma, estar no mundo de uma forma mais segura e autônoma, né? Então, essa confiança vai traduzir o Honneth como uma confiança na satisfação social das carências, desde a mãe até a vida no mundo, né? E é isso que possibilita a nossa capacidade de estar só. Esse é um conceito do Winnicott. A criança demora um tempo para ela conseguir brincar sozinha, mas ela não brinca sozinha porque ela está efetivamente sozinha. Ela brinca sozinha porque ela se sente segura, protegida, ela internalizou o cuidado. Essa internalização do cuidado é o que nos abre para a experiência de nós mesmos, porque a gente se sente seguro para poder abrir mão do nosso eu em algum momento e entrar no campo da fantasia, no campo da transicionalidade. Uma pessoa que não tem essa segurança, né? Uma pessoa que não tem esse conforto, essa confiança, fica muito presa. Eu lembro que a gente falou da fraqueza do eu, né? Fica muito girando em torno de tentar manter o eu funcionando e não consegue se desfazer desse eu. Essa é a ideia que o Winnicott trabalha aqui, tá? Então, o reconhecimento é o resultado desta confiabilidade, né? Ou essa confiabilidade é o resultado do reconhecimento, vice-versa. Por que eu destaquei isso? Porque para o Honneth, esse estar só é um estar só, porém comunicativamente protegido. E ele não usa isso por acaso. Ele está usando comunicativamente para fazer uma vinculação com a teoria do agir comunicativo do Habermas. E acreditem, né, depois que eu fui ler o Winnicott com mais cuidado, né, tinha estudado o Winnicott na graduação, tinha simpatizado, mas fiquei um bom tempo sem estudar o Winnicott. Quando eu voltei a estudar por conta do Honneth, eu comecei a perceber que efetivamente a psicanálise winnicottiana é uma psicanálise da comunicação sutil, da comunicação do corpo da mãe com o bebê, da comunicação da temperatura do ambiente, do cuidado, do toque, né, que depois se torna comunicação verbal. E o que o Honneth está destacando é isso. Estar comunicativamente protegido, né, a gente confiar de alguma forma no mundo, então poder estar sozinho, seguro, né, tranquilo, autoconfiante, é a matéria-prima da amizade. Isso ele extrai do próprio Winnicott. Então, para mostrar que ele não está falando só da relação mãe e filho, mas de uma transposição disso para a amizade, obviamente para o amor erótico, né? Então, essa estrutura comunicativa, vejam, é intersubjetiva, é comunicativa, ele está falando de uma ação que não é ação instrumental, não é o trabalho, não é a linguagem pura e simplesmente, mas é uma estrutura emocional, é uma estrutura comunicativa, que é uma comunicação de emoções, que é uma comunicação de corpos, né? Essa estrutura comunicativa que faz do amor uma relação particular de reconhecimento recíproco, né? Ou seja, é esta estrutura comunicativa que torna esta primeira etapa do reconhecimento a etapa que torna possível as outras etapas do reconhecimento, né? E ela está gerando um autossentimento, uma autorrelação, a relação de confiança da gente com a gente mesmo, ou autoconfiança. Então era isso que eu queria falar. Tem só um pós-escrito aqui, para quem se interessar por essas coisas, e a diferença de como se vê o reconhecimento em Winnicott e depois, né, como eu comento em algum momento aí com vocês, que os lacanianos passam ao reconhecimento, muito inspirados no Kojève e também no Sartre, né?
A Judith Butler fala do reconhecimento também, a partir dessas discussões, né? O Safatli no Brasil e tudo mais. Então, nesse capítulo especificamente, o Honneth destaca essa questão. Né? Ele faz uma crítica ao Sartre, porque o Sartre reduziu toda a relação amorosa a uma constelação de relações instrumentalmente unilateralizadas, lá em O Ser e o Nada. E ele em alguns momentos fala disso, né? Essa imagem que o Sartre criou da relação, que objetifica o outro, que instrumentaliza o outro, que ele tomou como relação universal do amor, é o que está na base de como o Lacan pensa o estágio do espelho, como ele pensa o reconhecimento. Né? Então, para o Honneth, é muito reducionista. Isso faz parte, né, de uma relação de amor distorcida, mas a gente criou todo um modelo aqui de outras possibilidades em que esta está inserida, mas não é a única. Né? Então o reconhecimento, a gente precisa desconfiar dele o tempo todo, como diz o Honneth, que vão fazer os franceses, e por isso o reconhecimento para eles é diferente do reconhecimento construído tanto por Hegel como por Winnicott e para o Mead. Então são escolas diversas que pensam o reconhecimento. E ficou longo o vídeo, prometo gravar o próximo mais curtinho, mas espero que vocês tenham curtido esse, que eu tenha conseguido passar um pouco dessa ideia do porquê a primeira esfera do reconhecimento é afetiva e ela é a base para os demais, e como o Winnicott traduz Hegel de uma forma interessante. Então, até o próximo vídeo.